Beleza, turma. Então, como vocês sabem, a gente procura gravar as aulas aí, né? Mas, eventualmente, dá um probleminha na gravação aí. Então, é uma ferramenta auxiliar. Lembra que ela pode falhar, tá? Então, hoje nós vamos começar a introdução sobre eletrodinâmica, tá? Porque na prática, embora seja importante nós termos esses conceitos da eletrostática bem conhecidos entre nós, e aqui entre vocês, aqueles que forem trabalhar principalmente na indústria do plástico, aí, vai enfrentar problema com eletrostática, porque o plástico, pelo atrito, ele é os plásticos em geral, tem vários tipos, né? E eu não entendo quase nada dos polímeros, tá? Mas tem vários tipos de plástico. E os plásticos em geral, eles têm essa facilidade de produzir, pelo atrito, fazer esse acúmulo de cargas elétricas. Então, o caso típico é, por exemplo, nas impressoras flexográficas, né, que fazem impressão, ou fazem a extrusão do polímero para fazer a embalagem de açúcar, de arroz, de feijão, aquele plástico mais fininho e transparente. Então, ele vai extrudando o material e vai enrolando uma bobina. Então, aquela bobina, o plástico, ele vai passando pela máquina e esse atrito vai produzindo na superfície do plástico cargas elétricas. Só que quando você pega esse plástico que estivesse reto, né, linearmente distribuído, se você pegar a carga elétrica que ela tem ao longo daquele comprimento do plástico ali, é pouco. Não é uma carga elétrica muito alta. Só que, o que é feito lá na máquina? Ele vai enrolando. Então você vai acumulando, vai fazendo acúmulo de camada em cima de camada. Então você cria ali uma baita nuvem, né? Um elemento extremamente carregado de eletrostática ali, e extremamente perigoso. Tanto que as pessoas tomam um choque forte, valendo nessas máquinas do plástico aí. Então, esse conhecimento de eletrostática, que eu diria assim, não é nem um conhecimento mesmo, a gente só fez assim um panorama, né? Se alguém quiser um dia se aprofundar e ter mais curiosidade sobre esse tema, é interessante, né? Vale a pena. Mas ele não tem, assim, para o técnico eletromecânica, uma utilidade imediata. O que importa mais para nós é isso que nós vamos ver hoje, é o que a gente chama de eletrodinâmica. A eletrodinâmica, ela vai ser caracterizada pelo seguinte: enquanto a eletrostática, você produz carga elétrica e por algum motivo você faz a descarga, né? Então lembre do SPDA, né? As descargas atmosféricas, descarregou, ele entra em equilíbrio e não tem mais carga elétrica disponível ali, até que você carregue novamente. Na eletrodinâmica, nós vamos ter algum sistema que vai manter esse desequilíbrio. Vai manter esse desequilíbrio entre cargas elétricas, no caso da eletricidade, então, entre positivo e negativo. Vai ter sempre um desequilíbrio ali, continuamente. E aí a gente pode, então, pegar essas cargas elétricas e utilizar num circuito, num equipamento, num dispositivo, fazendo uso deles. Sim? Tá? Então, a eletrodinâmica se caracteriza por isso, e é isso que o técnico vai fazer no dia a dia. Vai pegar, no caso de uma rede elétrica da indústria, ou aqui, por exemplo, você pega da instalação, que é a nossa fonte de energia, esse constante desequilíbrio. Esse desequilíbrio que nós temos na rede elétrica, entre cargas elétricas, ele é constante. O que eu quero dizer com constante? Ele está sempre disponível para nós. Você conecta o equipamento, você não vai, entre aspas, gastar, descarregar a rede elétrica. Ela vai estar sempre fornecendo. Tá? E aí os dispositivos vão funcionar. Muito bem, vamos ver aqui só para acompanhar com as minhas anotações, para não me perder.
Muito bem, turma. Aqui nós temos, mais ou menos exemplificado aqui, uma pilha simples, né? E uma lâmpada, tá? Então, qual que é a ideia de nós termos uma pilha e uma lâmpada? Num sistema bem simplificado. A ideia é fazer essa lâmpada acender, né? Produzir luz aí. Então, nós, de alguma forma, por meio de dispositivos e outros equipamentos, a gente vai fazer uma conexão elétrica, ou seja, vamos pegar fios condutores, vamos, de certa forma, conduzir essa carga elétrica que nós temos aqui, porque nós temos uma parte dessa pilha, vamos falar assim, que possui um potencial positivo e um potencial negativo. Então, há um desequilíbrio aqui nessa pilha de cargas elétricas. Então, nós queremos, de certa forma, pegar esse potencial, essas cargas elétricas em desequilíbrio e trazer para a lâmpada, para que essa lâmpada se utilize dessa desequilíbrio de cargas elétricas e por meio desse desequilíbrio essa lâmpada acenda. Então como é que nós basicamente como é que a gente faz isso? Pegando o potencial elétrico daqui, esse desequilíbrio entre cargas elétricas que está na pilha e traz para a lâmpada. Basicamente, nós vamos utilizar fios e cabos. De maneira geral é isso, embora a gente já tenha a transmissão de energia elétrica pelo ar, né? Mas vamos pular essa parte aí. Então, nós vamos fazer uma transmissão, literalmente transmissão, desse potencial elétrico, desse desequilíbrio de cargas elétricas para a lâmpada. E quando a lâmpada ficar submetida a esse desequilíbrio, ela vai produzir um efeito luminoso. Então, nós vamos utilizar de fios e cabos, que são fios condutores. Na maioria dos casos, é utilizado fio de cobre ou fio de alumínio, né? Mas não importa para nós agora. Então, nós vamos fazer uma conexão aqui. Eu vou pegar representativamente aqui, no positivo da lâmpada, da pilha, e conectar na base da lâmpada, e do negativo da pilha, eu conecto na rosca da lâmpada. Aqui que são os pontos de conexão da lâmpada. E nós vamos estudar isso mais à frente, não se preocupem. E essa lâmpada acende. Certo? Então, a pilha, ela é um fornecedor. Fornecedor. De quê? De energia, de cargas elétricas, tá? A pilha também é chamada de fonte. Nós chamamos a pilha de fonte, porque é dali que brota a energia que nós precisamos, nesse caso. Então, quando a gente fala em fonte de energia, é algum dispositivo, é algum equipamento, e aqui no nosso caso de agora é a pilha, que vai ser a fornecedora inicial para o nosso singelo circuito elétrico aqui. Então, quem que fornece energia para a lâmpada? É a pilha. Então, a pilha, nesse caso, é a nossa fonte de energia. Tá? Então, a gente vai trabalhar muito com esse termo, essa terminologia, fonte de energia. Feita a conexão, o que acontece? A lâmpada acende. Como nós falamos aqui, a lâmpada acende. Acender a lâmpada é literalmente você fazer uma transformação energética, porque nós, de certa forma, vamos pegar o circuito aqui, né? Ele pega a energia elétrica, né? Ele pega esse desequilíbrio de cargas elétricas que tem na pilha aqui. Então, é uma energia que nós temos aqui, acumulada na pilha, e vamos transformá-la por meio da lâmpada em luz. Então, a gente vai
sair de um tipo de energia elétrica e passar para uma outra tipo de energia, nesse caso luminosa. Também vai produzir calor, né? Mas não é o caso ainda. Vamos supor que fosse uma lâmpada perfeita, que não produzisse calor e produzisse só luz, né? Então, aqui é uma transformação energética. Então, essa transformação energética, nós falamos na aula passada e relembramos aqui, a lâmpada acende aqui, ó, então escrevam aí de modo que vocês consigam entender depois, né? Essa lâmpada acendeu a lâmpada. É uma transformação energética. Vai sair vamos falar grosseiramente, de eletricidade para luz. Então, houve uma transformação aí. Então, relembrando sempre, lá da aula passada, se nós temos transformação energética, nós temos realização de trabalho. Então, a produção de luz é a produção do trabalho, é a realização do trabalho propriamente dito. Então, ou vai haver aqui, com a luz acesa, ou o acendimento da luz, uma realização de trabalho. Então, de novo, né? Aqui nós estamos falando do ponto de vista da física, né? Então, quando falar em trabalho dentro da física, é uma transformação energética. Saiu de energia elétrica, né, de eletricidade para luz. Então, essa aí que é a realização do trabalho propriamente dito, né? Fez-se a luz, né? Então, essa que é a realização do trabalho. Tudo bem, turma? Beleza? Muito bem. Então, e se tiverem dúvida, levante a mão aí, né? Podem interromper e fazer pergunta. Para que a gente consiga, então, avançar dentro da eletrodinâmica, nós vamos precisar entender grandezas elétricas. E aqui, num primeiro momento, vai ser uma sopa de letrinhas aí. Né? Vai ser para quem não é da área elétrica, nunca estudou isso, ou estudou lá no ensino médio e não lembra muito bem, vai ser uma sopa de letrinhas. Que no início, e o que eu quero dizer com início? No início da jornada de vocês como técnicos. Então, quando que é o início da jornada de vocês como técnicos? O início, para mim, são esses 6 primeiros meses. Então, durante esses 6 primeiros meses aí, vocês vão ter que fazer, dentro desse nosso componente curricular, decorebas. Decorar. Né? Decorar para depois ficar familiarizado. É algo semelhante à tabuada. Você decora a tabuada, não sabe muito bem porquê no começo, mas depois, no dia a dia, na vida, você vai usar ela para sempre, né? Então, quem for técnico e trabalhar na área elétrica vai utilizar isso aqui para sempre. Então, nós vamos ter uma sopa de letrinhas aqui, indicando grandezas elétricas. Então, no primeiro dia de aula, nós falamos sobre grandezas e alguém falou assim, a grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, mensurado. Exatamente. Então, nós vamos falar agora de coisas, de grandezas, então, elétricas. Coisas, entre aspas, que dentro da eletricidade que podem ser medidas. Né? Podem ser medidas. E a primeira delas é a tensão elétrica. Tá? Muito bem. Vamos pegar a nossa boa e velha pilha aí como fonte inicial de energia elétrica. Tá? O que nós temos aqui nesse ponto aqui? O pessoal costuma chamar, e não está errado, de dizer assim, aqui é o polo positivo dessa pilha. Né? E aqui embaixo é o polo negativo. Então, o polo positivo e o polo negativo. Né? O polo positivo sempre tem essa protuberância, isso o pessoal nunca tinha prestado atenção, né? É padronizado isso aqui para justamente fazer a identificação. Mas ele sempre vem marcado no corpo, tá? Qualquer outra pilha
que vocês pegarem, baterias, vai ter específico marcado ali o positivo e negativo. São os polos, né? Pergunta clássica. Tem elétrons aqui embaixo? Sim. Concordam? Porque aqui é negativo. Certo? Então, os elétrons possuem carga negativa. No polo, e lembrando, dentro da pilha é uma série de materiais, né? Materiais químicos ali. Como é que acontece esse desequilíbrio de cargas elétricas dentro da pilha? Por reação química, né? Dentro da pilha, dentro da bateria. Nós falamos a semana passada sobre o experimento de Alessandro Volta, que foi o primeiro a desenvolver a pilha e tudo mais. Então, temos elétrons aqui embaixo? Sim ou não? Sim. Tem. Temos elétrons aqui em cima? Sim ou não? Sim. Sim. Os elétrons são carga negativa. Sim. São eles que são, por reação química, transportados para cá. Mas não tem elétrons aqui em cima? Eu estou perguntando, não tem? Não, tem. Só que aqui tem mais. Aqui sobra elétrons. E aqui falta elétrons. Então, lembrem da aula passada que nós pegávamos um átomo e nós tirávamos, ele estava em equilíbrio, tinha 3 positivos no núcleo e 3 negativos fora. A gente tirava um elétron, ficava 3 e 2. Então, a resultante era positiva, porque sobrava elétron, faltava elétrons, então fica positivo. Mas perguntar assim, não tem elétron? Não, tem elétrons. Tem elétrons aqui, mas numa quantidade menor do que os prótons. Então, ele fica com carga positiva aqui. E aqui, então, a gente diz, há uma falta de elétrons aqui, né? Então, nós temos que lembrar que onde possui carga positiva, falta, eu vou escrever assim, ó, elétrons, e aqui sobra elétrons em relação ao número de prótons, porque os prótons estão lá no núcleo do átomo e nós não mexemos com o núcleo. Bom, falarmos que aqui é o polo negativo, o polo positivo, ele não está errado, tá? Mas, então, atenção, do ponto de vista técnico, não é um termo muito adequado, tá? Então, assim como para os leigos eles podem falar raio, e a gente não vai mais falar raio, vai falar descarga atmosférica, então nós não vamos mais falar o polo positivo, pelo menos entre nós aqui. Lógico que você vai falar com a tua mãe em casa lá, ô mãe, você não colocou a pilha com a polaridade invertida? E você vai falar assim. Mas tecnicamente, nós vamos dizer que aqui nós temos um potencial. Então nós temos um potencial positivo e um potencial, acho que nós falamos algo relacionado a isso semana passada, negativo, tá? Então nós temos 2 potenciais aí. Então esses 2 potenciais, olha só a ideia do potencial. Como está conectado, não. Como essa pilha que está disposta aqui, ela está realizando algum trabalho? Visivelmente, pelo menos não. Internamente, talvez, porque tem uma reação química, mas vamos desprezar isso aqui por enquanto. Aqui, ó. Aqui, o conjunto, né? A gente diz que o conjunto está realizando um trabalho porque nós fizemos o transporte desses potenciais aqui, do potencial positivo e do potencial negativo, trouxemos esses potenciais negativo e positivo até a lâmpada por meio de fios, 2 fiozinhos ali, e a lâmpada, então, ficou submetida a esses 2 potenciais. E aí, ela está apta a realizar o trabalho, que é fornecer energia luminosa. Então, aqui não tem nada conectado nessa pilha. Então, ela não está realizando
trabalho nenhum. Então, esses dois aqui, eles ficam no campo do potencial. É um potencial, é uma possibilidade deles realizarem trabalho futuramente, mas ainda não realizaram nada. Essa energia elétrica aqui, então, que está disponível nesses dois polos, né, no potencial positivo e no potencial negativo, está à disposição, mas não foi utilizada ainda. Pergunto, esses potenciais são iguais? São iguais? Não em valores. Em tipo. São do mesmo tipo? Não. Esse é do tipo negativo e esse é do tipo positivo. Então, eles são iguais? Não. Se eles não são iguais, eles são opostos ou diferentes. Óbvio, né? Não tenho medo de dar respostas óbvias aí, tá? E não tenho medo de errar também. Então, o que existe entre eles? Uma diferença. Uma diferença de potencial. Então, nós vamos ter aqui, entre o potencial positivo e o potencial negativo, nós vamos ter uma diferença de potencial. Uma DDP. Nós vamos ter uma diferença de potencial. Muito bem. Agora, essa diferença de potencial, que é a grandeza que nós queremos estudar na noite de hoje também, ela pode ser medida, essa diferença de potencial. Ela pode ser medida, e ela é medida. Vocês sabem qual que é o valor, tirando os veteranos aí que já sabem, qual que é o valor da diferença de potencial de uma pilha comum como essa? Alguém já parou para observar? Pegou uma pilha? Um pouco menos. 1.2. A pilha comum, um pouquinho mais. 1? Alguém falou aí? 1,5. Então, nós temos a pilha comum aí, tá? Nós temos aqui de diferença de potencial 1,5 aí, ó, volt. Volts, no caso, porque é mais que 1. Tá? Então, essa é a grandeza que nós queremos medir. Qual grandeza? A diferença de potencial. Esse 1,5 volt, ele também pode ser chamado, tem outras nomenclaturas. Nós podemos chamar de tensão elétrica. A grandeza. Então, a grandeza, boa pergunta, a grandeza, nós podemos chamar essa grandeza de diferença de potencial, essa grandeza elétrica, tem uma diferença de potencial, então essa é a grandeza, diferença de potencial. Nós podemos, se eu não quiser falar diferença de potencial, eu posso dizer tensão elétrica. Qual que é a diferença de potencial dessa pilha? 1,5 volt. Qual que é a tensão elétrica dessa pilha? 1,5 volt. Tensão elétrica é o nome completo, porque futuramente vocês vão estudar em mecânica que existe tensão mecânica também. Né? E depois a gente, no dia a dia, vai chamar simplesmente de tensão. Qual que é a tensão? Tá? Mas, enfim, tensão elétrica. Nós podemos chamar também essa grandeza de, dependendo da situação, chamar ela de força eletromotriz. FEM. F-E-M. Então, anotem aí, força eletromotriz. Né? Força eletromotriz.
Ali é um E, né? Não é um C. Força eletromotriz. Então, dependendo da situação, se utiliza um nome ou outro, conforme os profissionais. Então, o pessoal da física, eles falam muito em diferença de potencial, porque eles trabalham com valores baixos. Na elétrica, em geral, se usa muito o termo tensão. Quem trabalha com máquinas elétricas, projeto de máquinas mesmo, tipo projeto de transformadores, de motores e geradores elétricos, fala muito em força eletromotriz, tá? Que no fundo é a mesma coisa, mas dá uma conotação diferente. E um último termo aí que é utilizado no dia a dia, que eu aposto que vocês usam, é a famosa voltagem. Então, qual que é a voltagem da pilha? A voltagem, qual que é a voltagem da rede? Qual que é a voltagem do equipamento? É? Dependendo da... Oi? Não, aí você chegou... não, então, a voltagem é igual ao raio, tá? Então, já que você tocou no tema, então, só para vocês saberem, não se fala mais voltagem, tá? Claro que no dia a dia ali, com a pessoa leiga, você vai falar. Se a pessoa falar voltagem, você vai ficar corrigindo ela. Mas como técnico, vocês nunca vão falar nem escrever isso, porque pega muito mal. Né? Se chegar na empresa pedir um emprego lá de eletricista, e por incrível que pareça, gente, nos últimos dias aí, que tem aparecido de vaga de técnico na área elétrica ou eletricista, nossa. E você chega lá, voltagem, e o cara, o teu futuro chefe lá já, né? Amperagem, também daí a gente vai ver mais pra frente, tá? É que isso aqui, em inglês, chama-se voltage, em inglês. E daí a brasileirada, voltagem. Né? É que nem o automóvel, né? Você pede qual a quilometragem do carro. Vai comprar um carro usado. Qual quilometragem? Então, esse agem aí é um vício de linguagem vindo do inglês, tá? Então, voltagem, se vocês usavam esse termo, é referente a isso, a diferença potencial. Ou, principalmente, que nós vamos usar muito na nossa aula, a tensão elétrica, tá? Então, quando vocês falavam voltagem, nós estávamos falando de uma grandeza elétrica, que é essa diferença entre os potenciais, nesse caso aqui, positivo e negativo. E ela tem uma unidade de medida, medida em volt. Então, a DDP, fiz em minúsculo aqui, mas pode, se alguém fizer maiúsculo também, né? Ou tensão elétrica, que a gente vai usar, né? No nosso dia a dia, muito tensão. Qual a tensão da rede, da pilha? Ela é a grandeza. Ela é a grandeza. E o símbolo, né? O símbolo dessa grandeza, e aí vai começar a sopa de letrinhas, tá? Que vocês precisam, num primeiro momento, decorar. Né? Principalmente quem não tem familiaridade com a elétrica e ou não trabalha, né? Tem que decorar. O símbolo é letra E ou, dependendo, letra U. Não é V, tá? É um U ali. Vamos ver se eu faço um V mais decente. E ou U, tá? E a unidade de medida, então, o volt, eu vou escrever aqui, volt é a unidade de medida. E o símbolo é letra V.
Então, aquela pilha ali, com potencial positivo e negativo, nós podemos dizer assim, ó, que ela tem uma U, ou seja, tem uma DDP, tem uma tensão, a U é igual a 1,5 V, 1,5 volt. Então, nos equipamentos em geral, como as pessoas que utilizam os equipamentos, eles não são muito leigos, então nos equipamentos, ele não vem dizendo U igual a 1,5 V. Né? Às vezes está escrito voltagem mesmo, voltagem do equipamento, voltagem da pilha, 1,5 volt ou V. Né? Então, grandeza, tensão elétrica, ou DDP. DDP ou tensão. Então, a grandeza eu posso representar com a letra U ou com a letra E. Aqui eu fiz com a letra U, representando a tensão elétrica dessa pilha aqui. Qual que é a U? Qual é a tensão elétrica dessa pilha? 1,5? 1,5 o quê? Volt. Tá? Então, vocês não podem escrever o número e esquecer da grandeza. Tem que ter sempre a unidade de medida aqui. Tá? E quando eu estou falando em grandeza, eu pergunto para vocês, alguém não está conseguindo entender assim, mentalmente, o que é uma grandeza? O U é a grandeza, a tensão. Uhum. O V é o volt, né? Isso. Mas o 1,5 se dá de quê? O 1,5 o que é a diferença? O acúmulo é que, assim, nós teríamos que ter nos aprofundado na eletrostática daí para entender por que que é 1,5 volt. O 1,5 volt, na verdade 1 volt, ele é uma representação que indica uma certa quantidade de cargas elétricas em excesso aqui no polo negativo e uma quantidade de cargas elétricas, faltando elétrons aqui, fazendo o polo positivo. E aí, esse fluxo de carga elétrica, quando nós fizemos dois átomos lá, e sai um elétron daqui para cá, porque os dois estavam em desequilíbrio, e daí saiu um daqui para lá, e formou um equilíbrio novo, existem maneiras de se medir ou calcular esse fluxo desses elétrons entre átomos, digamos assim. Então, quando nós tivermos 1 volt, significa dizer que nós podemos ter um campo elétrico um campo elétrico de 1 coulomb por segundo. Daí nós teríamos que estudar mais a fundo a eletrostática. Então, como os físicos fizeram, em vez de fazer unidade de medida composta, coulomb por segundo, daí o que é um coulomb? É a quantidade quantitativo de cargas elétricas necessária para fazer um determinado campo elétrico e esse campo elétrico gerar uma força de atração ou de repulsão, né, entre as cargas elétricas. Então, pelo quantitativo, a gente poderia dizer assim, que esse 1 volt, ou a unidade de medida volt, representa a quantidade de cargas elétricas num ponto e no outro ponto, fazendo entre eles essa diferença de potencial positivo e de potencial negativo. Está passando lá. Não está passando ainda, vai passar a hora que nós fizermos a conexão externa aqui. Então, dependendo da quantidade de cargas elétricas, então se a gente pegasse, por exemplo, uma bateria de um automóvel, bateria de um automóvel não é 1,5 volts, são 24 volts. Então, 24 volts significa dizer que essa disparidade de cargas elétricas aqui é muito maior. E como é que eu faço essa medição dessa disparidade? A unidade de medida é o volt. Então, 24 vezes quase essa quantidade aqui. Né? Mas, basicamente, é isso. Ele mede a
disparidade entre as cargas elétricas em desequilíbrio. Não. E sim. Eu já explico. Porque quando você tiver uma fonte de energia elétrica, em geral, você tem o valor da fonte. Então, se nós pegarmos, vamos considerar a nossa rede elétrica aqui, a fonte para a nossa sala. Então, eu posso considerar a tomada ali, como meu ponto de pega, tomada de energia, ali é a fonte. Então, eu sei que essa fonte me fornece uma diferença de potencial de 220 volts. Olha, 220 volts. Né? Esse desequilíbrio de cargas elétricas. Então, em geral, você tem o valor da fonte. Mas nós vamos ver a relação da tensão com outras grandezas também. Então, posso dizer assim, eu não vou te fornecer o valor da fonte, mas eu te forneço outros valores. Encontra o valor da fonte. Né? Então, por isso que eu disse não e sim, né? Porque, em geral, no dia a dia, você tem as fontes conhecidas, né? Você sabe a tensão, você sabe a diferença de potencial. Mas, didaticamente, aqui nos nossos exercícios... Não sei se você sabe falar isso. Uma tensão em volts de 220 sobre o... A tomada libera essa tensão de 220 para o rádio. E o rádio executa o trabalho dele. Então, ele se alimenta da fonte, por isso que chama fonte, né? Se alimenta da fonte ali para realizar o trabalho. Então, é o caso daquele exemplo anterior ali, né? Então, essa lâmpada, ela alimenta-se dessa fonte aqui para realizar o trabalho. A gente pode, assim, quando nós temos esses potenciais, a gente já pode fazer um raciocínio mental aqui. Claro, todo raciocínio é mental, né? Mas fazer um exercício mental, melhor dizendo. Essa lâmpada, ela vai realizar um trabalho e vamos pensar numa lâmpada hipotética aqui. Uma lâmpada que não queime, tá? Essa lâmpada vai realizar o trabalho proporcionalmente à fonte. Então, se ao invés de ter uma fonte de 1,5 volt, ou seja, uma fonte que tenha esse desequilíbrio de 1,5, eu tivesse uma fonte de 15 volts, né? Um desequilíbrio maior. Essa lâmpada vamos falar assim por enquanto, vai acender mais ou menos? Vai brilhar mais ou menos? Vai brilhar mais. Porque eu tenho um potencial maior. Se eu tenho um potencial maior, quando eu coloco esse potencial no serviço, ele vai trabalhar mais. Se eu elevar essa diferença de potencial aqui, né, da pilha para 150 volts, e não mais 15, supondo que a lâmpada suporte, essa lâmpada vai brilhar muito mais, ou seja, vai realizar mais trabalho, porque o potencial é maior. Né? Então, lembrando, se o potencial, ou seja, a diferença de potencial for cada vez maior, a possibilidade de realização de trabalho, nesse caso, geração de brilho, vai ser maior ainda. Né? Vai ser maior ainda. Então, claro que você precisa ter uma fonte que suporte essa totalidade de trabalho que eu queira, né? Mas é isso que acontece. Então, o que você faz lá no carro, os garotões aí, né? Você põe uma bateria maior para suportar o som. Né? Tem uma bateria de 40 amperes lá, com maior capacidade, né? E daí a gente vai entrar nessa sequência aí depois, mais tarde, tá? Mas só para dar um exemplo. Você vai pôr uma bateria que tenha mais capacidade. Você tem, por exemplo, caminhões e ônibus. Você não tem sistema de 24 volts, você precisa ter sistema de 48 volts, porque a carga, o trabalho que vai ser realizado lá na partida e tudo mais, o motor de arranque lá dessas máquinas, é mais intenso, então você precisa ter uma diferença de potencial maior também, para realizar mais trabalho. E a falta de potencial aqui? Não. Descarregou a bateria aqui, né? A pilha. A lâmpada, se diz? No caso, no sentido de
Sim, é. Então, se nós pegar uma parede nossa aqui e ligar lá, ele não queima. Se nós pegar um deles... Ah, sim, queima. Porque a gente vai ver depois que, na sequência do nosso componente, tem que... porque o que acontece aqui? Ó? Vamos pegar, então, no caso da lâmpada aqui, vamos supor que essa lâmpada queime. Então, temos 1,5 volt. Se a gente subir para 15, e essa lâmpada não foi projetada para 15 volts, ela vai queimar. Por que ela vai queimar? Porque os equipamentos, e é um efeito da eletricidade que a gente vai estudar mais para frente, é aquecimento. Então ela vai aquecer tanto que não suporta. É o aquecimento gerado por ela própria, pela própria lâmpada. Porque ela foi submetida a uma diferença de potencial muito elevada. Então a realização do trabalho dela é tão grande que ela aquece tanto que se danifica. Professor, isso aí também se mulher é igual. Aquelas casas assim que tem duas casas e tem um poste só. De entrada de energia. Isso aí. Gera os prédios frios também e, tipo, baixa energia. Sim. Você vai ter esses efeitos por ter... Nós vamos comparar logo em seguida. Então, nesses instantes iniciais, vocês podem comparar o efeito do fluxo energético ali como se fosse um cano d'água. Então, numa instalação hidráulica de água, a tua fonte é uma caixa d'água lá. Então, se você tem... Quer ver? É muito comum no banheiro isso aí, né? A pessoa está tomando banho, alguém abre a torneira da casa lá, falta água no chuveiro. Por quê? Você tem uma fonte e agora você tem 2 consumidores. Então acaba dando queda de pressão, não só queda de pressão, queda de vazão também. Falta água para o chuveiro. Não falta só pressão, falta vazão também. Então é algo semelhante a isso aí. Você tem um fornecedor de energia para 2 residências, digamos assim. Então, uma residência está pedindo energia, a outra também. As 2 vão ter uma queda daí. De diferença potencial de tensão. Meu colega tinha perguntado, eu consegui entender. Tu tem um problema por sobretensão, então seria certo falar isso? Sobretensão de que tu tem... Sim, é certo. Mais do que precisa. Tá, e por subtensão? Subtensão. Também? Sub e sobre, tá certo? Não entendi. Em que caso posso ter isso? Normalmente a gente fala sobre e subtensões quando nós temos oscilações na rede elétrica. Então, quando um carro bate no poste que falta energia e fecha um curto-circuito, nós vamos ter oscilações de tensão por efeito do curto-circuito. E aí você pode ter surtos de tensão. Então, é que o surto ele é uma sobretensão momentânea, né? E você pode ter sobretensões por algum equívoco na rede elétrica, por um acidente, a tensão ficar elevada, mais alta do que o equipamento suporta. Pode acontecer. E subtensão, né, abaixo, queda de tensão, também, né, quando a chamada meia fase, né, é uma subtensão que tem ali, não é meia fase, está errado a meia fase, mas é uma subtensão. Por subtensão, não, é difícil. Motores elétricos, dependendo, pode acontecer. Com motor elétrico. Porque o motor elétrico ele é um equipamento que se autorregula, dependendo do tipo do motor. Ele quer trabalhar e daí ele superaquece e não consegue refrigerar. Né? Mas a rigor, assim, não é exatamente a subtensão que está queimando o equipamento. Mas a sobretensão, não, a sobretensão queima. Quando é que entra uma energia, eu estou dizendo o seguinte, né? Na tomada? Você vai carregar o solar, né? Tem 15 volts para carregar o solar, que acontece com essa energia. Não, ali daí você tem só uma transformação. Por efeito do eletromagnetismo daí. Você tem um transformadorzinho interno ou um circuitinho eletrônico que faz essa queda de tensão. Como que faz assim para lá? Ela pega 220 e transforma em 15 volts, tá? É porque energia não é tensão, né?
Energia é a capacidade de realização de trabalho. É uma pergunta complexa para esse nível de estudo que nós estamos agora. A realização de trabalho, quer ver, ó? Vamos fazer o seguinte, como é que é teu nome mesmo? Gabriel. Eu acho que até o fim da aula de hoje a gente consegue mais ou menos matar essa charada aí. Então vamos segurar, porque aqui eu só mostrei uma grandeza. Nós temos mais 3 para aprender hoje, pelo menos. Que é a corrente elétrica, resistência elétrica e potência elétrica. Né? E aí nós vamos ver que potência elétrica vai estar relacionada exatamente com essa grandeza tensão aqui. Tá? Então, vou dar uma seguradinha, vamos ver se a gente consegue resolver essas dúvidas que vocês têm aí. Tá? O importante desse primeiro momento é nós entendermos que a diferença de potencial, ou seja, os potenciais elétricos, por si só, eles não realizam o trabalho. A pilha está ali, com esse potencial, ou essa diferença de potencial elétrica ali, mas não realizou trabalho nenhum. Se fosse uma pilha perfeita, daqui a 1000 anos nós íamos pegar ela estava ali com o potencial elétrico ali, sem realizar trabalho, sem acender nenhuma lâmpada, sem nada. Né? Então, a realização do trabalho não depende só do potencial. Então, lembra do jogador de futebol lá. É um jogador que tem um potencial, mas nunca joga. Fica só no potencial, nunca realiza. Tá? Então, a ideia da tensão elétrica é essa medição desse acúmulo de cargas aqui, né? É um método de medição de quanto está desequilibrado um polo do outro ou um potencial do outro. Tá? Então, nós temos aqui a diferença de potencial, tensão elétrica, força eletromotriz e voltagem, que não vamos mais utilizar aí. Vamos dar andamento aqui. E vamos ver outra grandeza, então, que daí pode ser que comece a clarear um pouquinho mais as nossas mentes aí. Que é corrente elétrica. A corrente elétrica. Então, nós temos a nossa boa e velha pilha aqui, com a sua lâmpada. Vamos fazer uma conexão elétrica aqui, de novo. Então, vou pegar o polo positivo da pilha, conectar aqui na lâmpada. Pegar o polo negativo da pilha, conectar no outro terminal da lâmpada aqui. É uma lâmpada comum. Então, o que acontece aqui? Então, nós temos entre esses pontos aqui, né? Então, nós temos uma U ou uma E, né? Uma tensão elétrica, que é 1,5 volts, a tensão elétrica. Como nós já supostamente não vimos, né? A gente só fez uma representação no quadro aqui. Mas vocês acreditaram em mim, então provavelmente é verdade isso. A lâmpada vai acender aqui, né? A lâmpada acende. O que é esse fenômeno do acendimento da lâmpada aí, a rigor? Agora a gente está saindo da ideia do potencial para a realização do trabalho. E a quantidade de trabalho realizada, evidentemente, depende dessa diferença de potencial ou dos potenciais ali, positivo e negativo. A gente vai ver em seguida, logo mais, que não depende só desse potencial aqui. Vai depender da lâmpada também. Porque vocês sabem, entre aspas, existem lâmpadas mais fracas e lâmpada mais forte. Então não é só em função da diferença de potencial que o trabalho vai ser realizado. Também em função da diferença de potencial. Mas nós temos que considerar o equipamento que vai ser instalado, nesse caso a lâmpada. Mas enfim, quando nós fizermos a submissão da lâmpada por meio de fios aqui, conexões elétricas, a diferença de potencial, a lâmpada vai acender. O que é esse acendimento da lâmpada, assim, do ponto de vista didático?
né? Se a gente for falar do ponto de vista da física, um professor de física vai pegar e vai me mandar, para aquele lugar, porque rigorosamente não é bem assim que funciona. Mas nós vamos interpretar dessa forma para didaticamente conseguir entender o conceito. O que a natureza procura? O equilíbrio. A pilha está equilibrada? Não, não está. Então, quando eu faço essa conexão elétrica aqui, ó, eu pego o potencial negativo, que é onde está sobrando, passo por dentro da lâmpada e saio e conecto no potencial positivo. Eu fiz um circuito. Montei um circuito elétrico com uma lâmpada no meio. Então, os elétrons que estão, teoricamente e praticamente, sobrando aqui embaixo, eles vão migrar lá para cima. Porque a natureza quer se equilibrar. Há uma diferença de potencial e a pilha quer fazer o equilíbrio novamente. Ora, se internamente aqui, aqui, ó, está ocorrendo reações químicas que estão empurrando os elétrons para baixo, fazendo na parte, vamos supor, né, na parte de baixo da pilha, o acúmulo de elétrons, tirando lá de cima, empurrando para baixo. Quando eu fizer uma ligação externa, esses elétrons vão sair dali e vão migrar lá para cima de volta. Então eles vão sair daqui, ó, semelhante ao que acontece lá na nuvem, que estava sobrando lá na nuvem, quando fechou o circuito com a Terra, fez um caminho com o planeta Terra para fazer a descarga, ela descarrega. Só que ali no caso da nuvem, como é eletrostática, fez a descarga e acabou. Aqui não. Aqui, esses elétrons, eles vão sair daqui, onde está sobrando, vão passar por dentro da lâmpada, vamos falar assim nesses termos. A lâmpada tem uma característica que vai fazer ela brilhar, incandescer, a lâmpada aquela mais antiga aqui, né? Vamos falar dessa lâmpada mais comum por enquanto. E ela vai brilhar com os elétrons fazendo essa migração e voltando aqui para o polo positivo. Então, esses elétrons aqui, onde eles vão sair de onde está sobrando para onde está faltando. Por acaso, tem uma lâmpada instalada no meio aqui. E a lâmpada acende. A reação química dessa pilha, de certa forma, entre aspas, vamos falar assim, pega esses elétrons que estão entrando aqui e vai jogando para baixo de novo. Isso não acontece de uma pancada só, evidentemente. Mas a pilha aí, por um determinado período, ela tem essa capacidade de fazer com que, por reação química, os elétrons que entram aqui de novo sejam, de certa forma, migrados para baixo aqui e eles façam essa circulação e fique mantendo a lâmpada acesa. Essa circulação de elétrons aqui, ó, aqui é para ser uma flechinha, né? Essa circulação de elétrons aí, a gente chama de corrente elétrica. É isso a corrente elétrica. É uma corrente porque o elétron ele vai saltando de átomo para átomo, né? Sai ele é encadeado o movimento, né? O movimento é encadeado. Ai, que droga isso aqui. O movimento é encadeado, né? Tá? Sai de vem pro outro, vem. Então ele fica fazendo isso aqui. Então, isso aqui, esse fluxo de elétrons aqui, a gente chama de corrente elétrica. Então, melhor dizendo, corrente elétrica ou simplesmente corrente é o fluxo. Atenção, essa informação é importante, ordenado de elétrons, tá? Isso é importante, porque
na natureza, no ambiente, nós temos fluxos desordenados de elétrons. Há fluxo desordenado de elétrons. Mas aqui não. Aqui nós temos um fluxo ordenado. Todos os elétrons, no caso aqui, né, que estão à disposição, vão sair e vão voltar lá para a pilha. Daí, internamente, empurra lá, sai e fica fazendo isso continuamente. Por isso que a gente chama eletrodinâmica, porque a pilha, apesar de, com o passar do tempo, ela perder capacidade, que essa reação química aqui, ela não é eterna. Então, melhoraram-se os materiais, melhoraram-se as confecções, né? Tem as pilhas alcalinas ali que mexem nos materiais, nos produtos internos da pilha, que dão mais vida útil para ela. Mas um dia ela satura, né? Então, vamos dizer assim, vamos supor que estivesse saindo, hipoteticamente, né? 1000 elétrons está saindo daqui, entrando 1000 lá, né? Para fazer o equilíbrio, né? Eles saíram e vão entrar 1000 lá. A pilha consegue empurrar para baixo só 990. 10 ficam lá em cima. Então sai 990 lá em cima, desce 980, porque mais 10 ficam lá. Então ela vai perdendo capacidade com o passar do tempo. Mas ela te dá, comparativamente à eletrostática, uma fonte, então ela é uma fonte contínua de eletricidade. Então foi por isso que só depois da invenção da pilha, que aí sim a eletricidade conseguiu avançar a pesquisa e desenvolvimento. Porque até então era só eletrostática. Então, para o cientista fazer a experiência lá, ele fazia a experiência e descarregava. Tinha que manivelar lá de novo o Van de Graaff, lá ou qualquer outro equipamento de eletricidade estática, dava uma descarga, pô, acabou, vai de novo, né? E agora não, agora é contínuo. Então, corrente elétrica, o que é? Fluxo ordenado de elétrons. Vocês ou nós podemos, tá? Para fins didáticos, comparar a corrente elétrica, né, com um fluxo de água num tubo, num cano, tá? A gente pode fazer uma comparação, né, para entender o funcionamento, a lógica, a um fluxo d'água em um tubo, tá? Então, se a pilha é a nossa fonte, os fios e cabos aqui são os nossos canos, nossos tubos, né? É lógico que daí, num circuito hidráulico, você tem a diferença de potencial está na altura da caixa d'água. A altura da caixa d'água em relação ao piso, por exemplo, né? Ou em relação à altura da torneira. Essa é a diferença de potencial, né? Então, você tem um potencial alto e um potencial baixo. Então, a diferença de potencial, que no caso da mecânica é medida em pressão. Quando você abrir a torneira lá, vai criar um fluxo de água. Então, esse fluxo de água a gente pode comparar, no primeiro momento, a esse fluxo de elétrons aqui. Então, a corrente elétrica é a vazão lá na tua torneira, no teu cano, na tua mangueira lá. Né? E a tensão elétrica, né, é a caixa d'água, a pressão que você tem numa caixa d'água. Né? Dependendo da altura, mais pressão. Né? Muito bem. Entendido? Tranquilo? Ela só vai ser corrente elétrica quando ela fechar o circuito. Quando fechar o circuito. Exatamente. Porque aqui daí é outra grandeza. Então pense na água lá. Você tem a caixa d'água. Está lá a caixa d'água. Você tem uma diferença de potencial que é o volume não, a altura de água que você tem. Se você não abrir nenhuma torneira, vai ter vazão? Mas tem pressão? Tem pressão. Inclusive, se você não vedar bem, começa a vazar água no tubo ali. Então, você tem pressão. Mas rigorosamente, você não tem vazão. Não tem vazão de água.
Então, a vazão, o fluxo de água, é a corrente elétrica. Agora, a tensão elétrica é aquela caixa d'água, cheia d'água lá, fazendo uma pressão. Né? Uma pressão. Então, a gente compara um fluxo. Né? Qualquer fluido, né? Se você encher um balão e fechar ele, você tem uma pressão, ele está com o balão cheio. Tem vazão? Não tem, porque está tudo fechado aqui. Quando você abrir ali a boca do balão, ele começa a sair ar. Então, você tem um fluxo de ar ali. Então, é esse fluxo de ar, é uma vazão de ar, é comparado à corrente elétrica. E a pressão, se tivesse uma forma de manter o balão cheio, né? Então, o balão é uma equivalente a uma eletrostática. Né? Você enche, esvaziou, pronto, acabou, tem que encher de novo. Daí, por isso tem o compressor, né? na mecânica, que enche a rede de ar continuamente. Tá. Vai me faltar um slide aí. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Acho que eu consigo. Eu escrevi demais ali. Então, eu vou fazer assim. Aí. Olha só. Deixa eu escrever de um jeito parecido como eu escrevi da tensão lá, para vocês fazerem também. Então, nós temos corrente. Eu vou escrever só corrente agora, vocês já sabem que é corrente elétrica. Tá? Corrente elétrica. Então, corrente elétrica é a outra grandeza que a gente estudou agora. E o símbolo é letra I. Se vocês quiserem um macete para facilitar essa decoreba inicial aí, é um I de intensidade. Tá? Então, o que é corrente elétrica? Então, às vezes alguém pode perguntar assim, ou você fazer uma leitura. Qual é a I do meu circuito? Qual é a I? Qual é a corrente elétrica? Então, corrente é a grandeza. Tá? Corrente é a grandeza. E a unidade de medida, deixa eu só ver como é que eu escrevi aqui. Unidade de medida, símbolo. A unidade de medida é o ampere. E o símbolo é letra A. Tá? Então, a grandeza I e o símbolo A. O símbolo da unidade de medida. Né? I é o símbolo da grandeza e A é o símbolo da unidade de medida. Então, qual a corrente elétrica daquele circuito ali, daquela lâmpada? Sei lá, 0,5 ampere. Qual a corrente? Qual a I? 0,5 ampere. Né? Por exemplo, né? Não sabemos, só estou chutando. Voltando aquele da lâmpada lá, lembra quando era casato? Eu pegava e catava no relógio. Pegava as lâmpadas de serviço que colocava assim, 1920, cantava nos bolas acendidas. Com duas pilhas. Duas pilhas. Como é que funciona esse esquema de duas pilhas? Ela aumenta. Você aumenta a diferença potencial. Ela, no caso, ela seria somada duas pilhas, teria 3 volts daí. Seria 3 volts. De novo, comparem nesse primeiro momento, mas não só, pode comparar sempre. A tensão elétrica, a pressão de caixa d'água.
Imagine então que em vez de você ter a caixa d'água a 1 metro de altura, você colocasse a 2 metros de altura, ou seja, dobrasse. Então você vai aumentar, vai dobrar a pressão também. Então aqui se você pegar 2 pilhas, conectar, colocar uma em cima aqui, né? Conectar o negativo da outra pilha com esse positivo aqui, você vai ter o negativo aqui embaixo e o positivo lá em cima, né? Então você vai ter um somatório de diferença de potencial. Né? Você aumentou a diferença. Você aumenta a distância física mesmo, mas também aumenta a diferença de potencial. Então você vai ter um sistema de 3 volts daí. Que é isso que fazem no ônibus e caminhão. Ele pega 2 baterias de 24, de 12 para fazer 24. Né? Vai. Com as 2 pilhas? Sim, vai. Vai mudar. Vai mudar dependendo da lâmpada aqui daí, né? Porque no final das contas é assim, ó, de novo, comparando com a... Volta para a caixa d'água. Se você aumentar a altura, então, da caixa d'água, você aumentou a altura. Antes, na tua torneira, você dava uma volta, abria. Agora, você precisa abrir uma volta para ter aquele fluxo de água? Não, agora você vai abrir meia. Então, muda o fluxo? Muda, mas daí depende da tua torneira aqui, né? Que é o que vai limitar o fluxo a esse carinha aqui. Bom, aqui a gente introduz mais um elemento importante, mas é bem simples de entender, que é um interruptor ou uma chave. Então, se nós, naquele circuito, com a lâmpada e pilha, a gente fizer uma interrupção, cortar o fio, e colocar uma chave, nesse caso aqui, uma chave seccionadora, porque literalmente é como se fosse uma faca aqui, né? Uma chave que corta o circuito, então ele abre ou fecha o circuito, ele corta a passagem da corrente elétrica, nós vamos ter aqui, com a chave aberta, o interruptor aberto, evidentemente não tem corrente elétrica. Não vai ter corrente elétrica. Né? Quando a gente fecha a chave, fecha o interruptor, então fechei o circuito de novo e a lâmpada acende. Né? Aqui vale algumas observações muito importantes, que vocês vão usar muito no dia a dia como técnicos que vocês serão. Vamos pegar esse circuito aqui, ó. Eu vou fazer uns riscos aqui. Então nós temos aqui o polo negativo, o potencial negativo da pilha na lâmpada, e aqui o positivo, certo? O que aconteceria se a gente pegasse esse fio aqui, ó, vamos cortar esse fio negativo aqui, vou cortar o negativo, tá? Para não mexer aqui no interruptor, na chave seccionadora. Então eu vou cortar o fio aqui, tá? E vou pegar a ponta dele aqui, ó, e vou conectar aqui, no positivo. Pergunto, a lâmpada acende? Acho que não. Se não, né? Não. Alguém acha que acende? Nessa conexão que eu fiz agora aí. Não, interrompi 100%. Aqui está interrompido 100%. Não tem mais esse fio aqui, ó. Então, acreditem em mim, não vai acender. Agora a pergunta é, por quê? Mas por que não tem mais o fluxo? Não tem mais diferença de potencial na lâmpada. Não tem mais diferença de potencial.
Por que teria um fluxo de elétrons entre positivo e positivo, se não há diferença? Se você tem duas caixas d'água no mesmo nível, vai ter fluxo de água ali? Se você não tem desnível? Não tem diferença de potencial, nesse caso de altura? Então, primeira lição para todo técnico que for se aventurar, principalmente na área da manutenção. Qual é a primeira condição para que haja corrente elétrica? Tem que haver diferença de potencial, tem que ter tensão elétrica. Porque aqui, quantos volts? Deixa eu ver se... Vou inserir outro slide aqui, tá? Então aqui tem uma U, né? Uma tensão elétrica dessa pilha, que é 1,5 volt. Se eu pegar um equipamento de medição, qualquer equipamento de medição de tensão elétrica, um voltímetro, conectar ele, uma ponta do voltímetro do equipamento no positivo e a outra ponta no positivo. Qual diferença de potencial ele vai marcar? Zero. 0 volt, né? Não tem nenhuma. Da mesma forma, se eu colocar esse voltímetro conectado aqui embaixo, ele vai marcar 0 volt. Porque não há diferença de potencial. Então, se não há diferença de potencial, como é que vai haver corrente elétrica? Como é que os elétrons vão buscar um equilíbrio se não está desequilibrado ali entre aquelas duas conexões ali? Então, condições para que haja corrente elétrica, para que haja I. Então já vamos nos habituando aí. Primeira condição, nós temos que ter diferença de potencial ou tensão. Sem diferença de potencial, sem tensão, não tem corrente elétrica. Não tem corrente elétrica. Então a lâmpada não acendeu. Por quê? Não tem corrente elétrica. Primeira dedução é essa. Aí depois a gente pode investigar por que não tem corrente elétrica. Mas o motor não liga. Não tem corrente elétrica, né? A lâmpada não acende, não tem corrente elétrica. Ah, você queimou, você arrebentou o fio, aí é outra história. Aí você vai investigar. Não tem corrente elétrica. Então a primeira condição é essa. Tem que ter tensão. E a segunda condição é essa que eu mostro aqui. Por que a lâmpada não acende aqui? Porque o circuito está aberto, está interrompido. Então, se o circuito... Então, eu vou colocar aqui só entre parênteses, tá? Da fonte, né? Tensão elétrica ou DDP da fonte. E a outra condição é circuito fechado. A outra condição é circuito fechado. Porque se o circuito estiver aberto, não tem corrente elétrica. É fundamental a importância entender isso aí. Tá? Fundamental.
Então, quais condições para que haja corrente elétrica? Tensão e circuito fechado. E, tá? Tensão, no caso, tensão na fonte, né? E assim, ó, e, não é ou circuito fechado. Por quê? Eu posso estar com o circuito fechado aqui, ó. Tá acesa a lâmpada, o circuito está fechado. Mas se faltar energia elétrica da rede, o circuito está fechado. Mas a minha fonte está sem tensão. Mas eu posso ter a fonte de tensão e abrir o circuito. Tem corrente elétrica nessa parte que não tem. Então, a condição para que haja corrente elétrica é E, a tensão, diferença de potencial da fonte, né, evidentemente, e circuito fechado. A pilha ali, a bateria, né, descarregou. Não funciona mais o teu circuito, o teu celular. Acabou a energia. Descarregou, né, acabou a tensão. Acabaram-se esses potenciais diferentes aí, capazes de realizar trabalho. Então, relembrando, ampere é a unidade de medida da corrente elétrica. O símbolo é letra A. E o símbolo da grandeza é letra I. Tá? Muito bem. Então, eu vou apagar ali só para não confundi-los. Deixa eu ver aqui. Aí. Bom, mais uma coisa muito importante aqui também. Vamos pegar esse circuito que está funcionando aqui. Tá? Então, o fluxo da corrente elétrica, aqui qual que é? Nós temos a corrente elétrica saindo do negativo, porque é onde sobra elétron, certo? Então, ela sai do negativo, passa na lâmpada, e aqui vai passar pela chave, né, pela chave seccionadora, e vai voltar lá para o polo, ou para o potencial, melhor dizendo, positivo da lâmpada. Então, essa aqui é a corrente elétrica que nós temos no circuito. Mas tem um porém aí. No início, nos primórdios dos estudos com eletricidade, os estudiosos, né, os físicos, os cientistas, eles não sabiam dessa história de elétron, de próton aí. Isso aí, como nós falamos a semana passada, é dos anos 1900 para cá, que descobriu-se a subpartícula elétron, a subpartícula próton e tudo mais. Então, no início dos estudos, eles diziam assim, um corpo tem eletricidade e outro corpo, outro objeto não tem. Então, o fluxo é de onde tem eletricidade, é uma coisa assim natural, né? Onde tem eletricidade para onde não tem eletricidade. Eles falavam assim. E aí, eles disseram, aonde tem eletricidade, na época lá, aonde tem eletricidade, vamos chamar de positivo. E aonde não tem, vamos chamar de negativo. Então, os estudos primeiros da eletricidade, os estudiosos diziam que a eletricidade a corrente elétrica saía do positivo para o negativo. Só depois, muito tempo depois, eles foram descobrir que era o contrário. Mas aí já era tarde demais. Então, quando você for pegar livros, apostilas, qualquer material, você sempre vai ver o circuito, o fluxo de corrente elétrica sendo mostrado do positivo para o negativo, que é o sentido convencional da corrente elétrica. Então, esse aqui, ó, é o sentido real, o verdadeiro sentido mesmo. Mas daí, como era tarde demais para mudar livros, toda a teoria, todos os conceitos, então eles assumiram assim, ó, vamos deixar, porque esse é o sentido convencional. Então, vamos mostrar que a corrente elétrica sai do positivo para o negativo, né? Mas a gente tem que saber que o real mesmo é do negativo para o positivo, tá? O que nós vamos trabalhar no dia a dia? Nós vamos trabalhar o sentido convencional, que é usado no dia a dia,
sai do positivo, passa na chave, a corrente elétrica, passa na lâmpada e entra no negativo. Nós vamos tratar dessa forma aí, tá? Falando do que você está dizendo aí, então, por isso que a gente coloca uma chave de teste aqui para procurar qual que é a carga positiva lá de menos elétrica. A gente encosta o dedo ali, a gente seria como o transmissor neutral. Não, não. É que ali você está, vamos falar assim, ó. Vamos comparar com água de novo. Você tem lá uma caixa d'água, uma tubulação e você abre a torneira. E aí tem um fluxo de água saindo ali, comparando a um fluxo de corrente elétrica passando por ti. Quando você põe a mão na parede, é como se você pegasse uma furadeira e fizesse um furinho no cano ali e saísse mais água. A lâmpada acendendo mais forte, da chave teste. Nós vamos estudar isso mais para frente nesse componente curricular, inclusive, né? Vamos fazer medições elétricas. Mas é como se você fizesse um furo no cano ali, perto da torneira, digamos assim. Então você tem um fluxo maior de água total. E a lâmpada acende mais forte. Mais ou menos semelhante a isso. Tá? Então, esse aqui é o sentido real, tá, da corrente elétrica. Irreal. Mas o convencional é esse por fora aqui, né, que sai do positivo e entra lá no negativo. Então, essa I aqui, nós vamos chamar de I convencional. E se eu colocar essa chave antes da lâmpada, você diz colocar a chave aqui? Vamos fazer um exercício mental? Vamos fazer assim, ó. Seria a mesma coisa que fazer isso aqui, ó? Colocar a chave no negativo? É? Isso, ó. Então, mas eu virei a pilha, certo? Por quê? Por que vai ficar igual? Olha aqui no outro diagrama aqui, ó. Você quer colocar a chave aqui, né? Isso? Cortar o fio negativo e colocar a chave, certo? E se eu colocar, ó, virar a pilha e cortar o fio negativo e colocar a chave? Não é a mesma coisa? A tua proposição é cortar o fio aqui e colocar a chave aqui, né? Então aqui, ó, fiz uma chave aqui. Se eu pegar, vamos vir para cá, pegar a pilha e virar ela, colocar virada. Aqui está o negativo e aqui está o positivo. Então, aqui eu cortei o fio negativo e levei para a lâmpada. Aqui eu peguei o fio negativo, cortei e levei para a lâmpada. Não é a mesma coisa? É a mesma coisa, não é? Tá, então, o primeiro ponto é esse, é a mesma coisa. Se eu abrir aqui a chave agora, a lâmpada acende ou apaga? Por quê? Porque mais técnico. O que você faz com o circuito? Interrompe o circuito. Se eu fechar o circuito de novo, a lâmpada acende, certo? Se eu interromper o circuito, ou seja, abrir a chave, a lâmpada apaga. Em termos de funcionamento, não interfere. Depende. Depende da lâmpada. E assim, nós temos que lembrar que essa fonte que nós usamos aqui, nós vamos ver mais para frente, é diferente dessa aqui. É diferente, tá? Mas em termos de comportamento, o que não devemos fazer nós devemos seguir um padrão da instalação. Então, dependendo da instalação, toda a instalação está sendo interrompida o fio negativo. Então, você vai continuar com esse padrão para facilitar manutenções futuras e tudo mais. Outras está interrompendo o fio positivo, tá? Mas é a mesma coisa. O que nós vamos usar no dia a dia?
o sentido da corrente convencional, tá? Então, é só para vocês saberem o sentido real. Por que é importante? Aonde que para mim foi importante saber o sentido real da corrente elétrica? Quando eu vou fazer análise, ou projeto, ou manutenção de circuitos eletrônicos, principalmente se for circuito mais complexo. Então, vocês vão ter aula de eletrônica na segunda fase. Lá, talvez, em algum momento, seja interessante você interpretar o circuito não pelo sentido convencional, mas pelo sentido real. Tá? Do ponto de vista da eletricidade de maneira geral, você analisa, você estabelece o sentido convencional e segue, porque não importa em termos de valor, de intensidade de corrente, se ela faz esse caminho ou se ela faz esse caminho aqui. Em termos de intensidade não vai ter diferença nenhuma. Aqui a diferença de potencial é muito baixa. É que é diferente, essa rede aqui é diferente disso aqui. Mas choque elétrico em tensão contínua, ele tem efeito diferente da tensão alternada. Então, não. O sentido da corrente elétrica convencional para todo e qualquer circuito. Pilha, bateria, a gente vai sempre fazer o sentido, deixa eu apagar ali para não ficar enganoso, sempre fazer o sentido do positivo para o negativo, porque é o sentido convencional, tá? Então, o nosso sentido que nós vamos adotar é o que está convencionado no mundo inteiro, tá? Qual que é o fluxo da corrente elétrica? Sai do positivo e entra no negativo, o convencional, tá? Não entendi. Aqui? Aqui? A chave? Não. É só uma interrupção do circuito aí, tá? Aqui tanto faz. A interrupção aqui, posso até colocar duas chaves, inclusive. Uma chave no positivo, uma chave no negativo. Aí tem que... Porque quando que a lâmpada vai acender? Quando eu tiver tensão da fonte, tenho tensão? Tenho. E tem que ter o circuito fechado. Então, fecha o primeiro. O circuito está fechado? Não está. Tem que fechar a segunda também. Então, tem que estar o circuito fechado para que tenha corrente elétrica. Aquele exemplo anterior, está na hora do intervalo, mais um pouquinho, gente, só para a gente finalizar essa parte aqui, tá? Esse exemplo anterior aqui, ó, é o que explica por que, né, que aqui o voltímetro marcava 0 volt, né, porque não tinha diferença de potencial, 0 volt, e aqui ele marca 0 volt também, porque não tem diferença de potencial. Esse é o princípio da explicação de por que o passarinho no fio não toma choque, lá na rua. Ele fica com os dois pés em um fio só, no mesmo potencial. Não tem diferença de potencial. Ora, lembre-se, choque elétrico é uma corrente, é uma I. Choque elétrico é uma I. Só que quem que está fazendo o circuito? Eu, com o meu corpo. Então, se eu estou submetido a um local onde não haja diferença de potencial, não haverá corrente elétrica passando pelo meu corpo. Não terei choque elétrico, né? Porque ele está com os dois pés ali no mesmo potencial, lá no caso, o fio lá no poste, tá? E só para a gente... Vamos ver se eu estou conectado à internet aqui. Só uma animaçãozinha. Sem internet, eu vou pôr o cabo que daí fica mais rápido. Daí a gente vai para o intervalo.
Então, simuladamente, né? Deixa eu ver se eu... Aqui. Não. Não consigo abrir o circuito. Aí. Então, o sentido convencional da corrente elétrica. Claro que essas bolinhas aqui é só uma animação, né? Então, os elétrons saem do polo positivo da pilha, ou da bateria, da fonte, passam pela lâmpada, e a lâmpada acende e voltam para o negativo. De alguma forma, a reação química faz com que esses elétrons separem-se novamente, cria-se constantemente essa diferença de potencial, e enquanto a pilha tiver essa capacidade de fazer essa, por reação química, essa separação de cargas elétricas ali, a lâmpada, nesse caso, vai ficar funcionando. Então, todo e qualquer circuito, vejam, então, a gente sabe que eu vou, eu apertei o botão vermelho aqui, ele abriu a chave lá. Então, tenho tensão na fonte, tem diferença de potencial, mas o circuito está aberto. Então, não tem corrente elétrica mais. Então, vocês já sabem que a corrente elétrica realmente não faz esse caminho. Ela faz o contrário, ela está fazendo isso aqui, sai do negativo para o positivo. Mas sempre vocês vão ver nas convenções, nos circuitos, nos diagramas, elas fazendo o caminho da época, né? De onde tem eletricidade para onde não tem, digamos assim. Não seria porque ele estava assim por causa de como o positivo está precisando de elétrons, né? Está faltando, né? No positivo está faltando elétrons. Não. Não. Não, aqui é aquela ideia que eu te disse. É o contrário. O sentido real é o contrário. Mas, para fins didáticos, é sempre ensinado que a corrente elétrica sai do positivo para o negativo. Aí é o convencional. O real é o contrário. O sentido real mesmo. O que está acontecendo na realidade? É o contrário. Entendeu? É isso que a gente sempre vai ver. A gente vai montar os nossos circuitos nesse formato aqui. Sai do positivo, nós vamos estudar pelo convencional, para não criar confusão na cabeça de vocês. Né? Não sou eu, professor aqui no interior, no meio do mato, querer mudar o planeta há 300 anos já estabelecido. Então a gente vai fazer o convencional, que é o padrão. Né? Mas vocês têm que saber que o sentido real é o oposto. Só saber, não precisa se preocupar com isso. Né? Beleza, turma? Então, nós temos 8h38, voltamos às 8h58, 20 minutinhos aí de intervalo. Beleza? Então, vamos lá. Já. Eu estava na secretaria lá Mas resolveu? Sim, semana passada eu estava trabalhando. Até eu tenho certificado de ficar em treinamento de nós. Você anexou lá, anexa lá no. Tem que anexar. Lá no aquele. É para você justificar a tua falta, né? Da semana passada. Nesse exato momento estava. Mas tem que anexar lá, tem um link aí por aí, né, que tá nas paredes aí que você acessa. Mas eu hoje vou perder no geral? Aham. Boa? Sim. Sim, mas eu estava aqui. Não, eu demorei só um minutinho, eu estava na secretaria. Tá, eu posso. Não, tá. As outras 3 horas. Eu marco ali. Tá bom. Tá bom. Sim, Arceli. O meu amigo, ele falou que pode renovar a instalação elétrica da casa dele, só que tem a casa
e tem o porão embaixo, né? Aham. Só que ele, quando liga o chuveiro no porão de baixo, a luz de cima da casa dele... Fica fraca. Não, fica piscando e cai a chave do computador. Pia falou pra ele que ele tem que ir na Celeste pra tocar o disjuntor, que é fraco. Porque daí, principalmente se estiver usando 2 chuveiros. Aí tem o chuveiro embaixo e em cima. Só que só quando ele liga o chuveiro embaixo, ele não ocupa o chuveiro em cima. Daí dá aquela... Mas é muito potente o chuveiro lá de baixo. Não é daquele mais simples. Eu falei pra ele que eu acho que tem alguma coisa que eu te ofereci errado, que tá dando muita sobrecarga e tá caindo. Mas ele desarma imediatamente ou... Ele desarma imediatamente, ele liga o chuveiro, se a luz lá de cima estiver acesa, ele dá aquela piscadeira e cai o disjuntor. Então pode ter alguma coisa em curto ali. Eu falei pra ele, mas eu acho que não é a chave, se fosse a chave não podia estar, tinha que estar os 8 chuveiros ocupando, não tinha ocupar um. Aí teria que experimentar trocar o chuveiro, ver se esse chuveiro não está com defeito. Eu falei pra ele, foi errado, chegou o tio de volta, porque eu falei, eu acho que não tá certo, falei, porque lá em casa tem... Porque assim, ele até desarmaria, mas não imediatamente. Assim. Porque eu falei pra ele, lá em casa nós estamos dois estados no mesmo computador e não desarma. E eu falei, eu acho que o tio deve ter invertido, feito muito no fio só a bunda. Ele dá aquece demais, né? E cai pra não dar. Mas pode dar a impressão de ter um curto ali, sabe? De ter um curto-circuito, porque se ele desarma rápido assim. Porque o tio só entra pra baixo, ela vai tomar banho, que as luzes começam a pescar tudo e cai a chave junto. Então, tem coisa errada. Tem que dar uma olhada lá. Antes de. Falei pra ele, não, vou ver com o professor lá que ele. Falei, mas porque ele me explicou nas aulas, isso não é no poste que é o problema. Eu coloquei alguma bananagem. Parece que é. Parece que é alguma. Coisa errada. Porque não pode cair imediatamente. Quando desarma imediatamente.
Admir, Alain, Admir, Alain, André, Arceli, Carlos Rodrigues, Carlos Silva, Christian, David, Diego, Diego Santos, Diogo, Diego Ramos, Ezequiel, Gabriel, Greisiel, Lucas, Luiz Vaz, Luiz Ruskrik, Marcos, Matheus,
Paulo. Rodrigo Martins. Vinícius. Quem que não foi chamado? Wellington. Muito bem, turma. Vamos dar continuidade, então. Então, alguma pergunta aqui sobre essa parte? Tranquilo? Então vamos avançar na próxima aí.